Ao pé do ouvido, memórias corporais sonoras e suas emocionalidades espaciais. Escrito por Antônio Carlos Queiroz Filho. Capítulo para o livro Geografias Culturais da Música, do Som e do Silêncio, volume 2. Resumo. Neste capítulo, trato da complexidade sensível e poética das memórias corporais sonoras e suas emocionalidades espaciais, destacando a interligação fundamental das experiências sensoriais e afetivas com os espaços habitados e percorridos. Por meio de uma narrativa que mistura reflexões teóricas e memórias pessoais, percorro as marcas sonoras configuradoras de uma espacialidade emocional que molda e é moldada pelo sujeito que sente. Utilizo, nesse sentido, trilhas sonoras, memórias cinematográficas e experiências pessoais para evidenciar o modo como o som atua como gatilho poderoso para as evocações de lembranças e emoções. Exemplos como a cena hipnótica de Stalker de Tarkovsky e a instalação Baú de Memórias Inventadas ilustram o poder da sonoridade de criar uma conexão profunda entre o indivíduo e o espaço, transformando a percepção do tempo e do lugar. Além disso, também abordo a ideia de, entre aspas, ver de ouvir e a poética de desenhar com palavras, inspirada na obra de Manuel de Barros, enfatizando a relação íntima entre som, espaço e afeto. Em vídeos e performances, procuro provocar no leitor-espectador uma experiência sensorial que transcende a mera visualidade, convidando-o à imersão profunda nas paisagens sonoras e emocionais. Continuo então refletindo sobre o poder das narrativas e histórias na construção de um entendimento mais empático e humano das realidades que nos cercam, discutindo, para isso, projetos de soluções baseadas em arte para lidar com problemas sociais, com a percepção que os moradores têm das pessoas em situação de rua que circulam no bairro. Nesse caso, destaco a importância da utilização da narrativa e da ficção para sensibilizar e promover mudanças de percepção. Concluo o texto compartilhando meu desejo, na forma de convite, para que o leitor explore suas próprias memórias sonoras e emocionais, reconhecendo a importância dessas experiências na formação de suas identidades e relações com o mundo ao redor. A música, os sons e as histórias, nesse sentido, são ferramentas poderosas para mapear afetos e construir pontes entre o eu e o outro, criando uma teia rica e complexa de significados que nos ajuda a navegar pelo território das emoções e da memória. As palavras que aqui estão dão corpo ao conjunto de sensações, memórias, gatilhos e afetos. Tudo isso configurando uma espacialidade emocional, ou também poderia dizer uma emocionalidade espacial, corporificada num sujeito que sente e por isso, e só por isso, escreve. E quero falar com vocês de tudo isso, mas com especial atenção às marcas sonoras que participam desse gesto de escrever, como quem abre ao outro um baú de memórias inventadas, alinhavadas por confidências sensíveis de toda ordem. Tudo isso para comunicar um jeito de sentir dizer que é fruto desse atravessamento das coisas e do mundo com meu corpo afeto. Deixo aqui então o convite. Venha comigo. Acompanhe meu gesto como uma dança mimética desse corpo que tenta movimentar imaginações outras, feitas de sombras e espelhamentos distorcidos, pela tentativa válida de fazer companhia durante o percurso de grafia afetiva aqui partilhada. Por onde começo? Configurando um cenário. Uma cadeira ergonômica para amenizar as dores lombares que sempre me fazem companhia. Essa é uma companhia desejada, certamente. Um incenso de chocolate com pimenta, suavidade e força em comunhão, assim como estão em diálogo a imersão geradora da trilha sonora que compartilhei acima, intitulada Para Escrever, e o cheiro. Sim, meu corpo funciona como esse dispositivo de mapear afetos. E eu sou como uma esponja. Talvez por isso precise tentar, entre aspas, controlar esse rizoma emocional que me constitui, a fim de produzir uma cartografia possível de dizer ao outro que venha comigo, me acompanhe, ainda que no silêncio de seus pensamentos mais duvidosos. Eu preciso disso. E você? Bom, sigamos. Qual a primeira imagem sonora que lhe vem à cabeça agora?
É uma cena de um filme? É uma cantiga de ninar? É uma declaração de amor? Uma música? Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas imagens. Stalker. Esse é o nome do filme de 1979, dirigido pelo cineasta Andrei Tarkovsky. De tudo que eu poderia dizer sobre como essa obra transformou minha sensibilidade estética, trarei apenas a mencionada imagem sonora que esse filme deixou marcado em minha pele sensível. Como uma tatuagem sonora, permanece em mim a cena em que 3 personagens estão num galpão velho e parcialmente alagado, e de lá seguirão num mini-trem em direção à zona. Eu poderia dizer que tudo se inicia como preparação para o sono e termina com o sonho propriamente. Os passos de um dos personagens na água ressoam como se fosse um grande eco narrativo, um diapasão espacial que elimina o resto e equaliza aquilo que está diante de nós. Ele caminha do meio da tela ao primeiro plano. Cada passo, uma nota musical que nina nossa imaginação e nos conduz ao lugar secreto dos sonhos possíveis. No caminho para lá, a cena é a dos personagens sentados no mini-trem. A câmera está fechada no rosto deles e acompanha a travessia. O som que se repete é o do mini-trem passando pelos trilhos. Aquele som repetido dura quase 4 minutos, embalando uma certa hipnose que passa a confundir o som dos trilhos do trem com o que cada um dos personagens pensaria naquele momento. Somos, portanto, inseridos no universo das sensações dos personagens, como se estivéssemos no mesmo transe em que eles pareciam estar. No destino, encerra-se o som repetido e chega a cor verde, que dá lugar ao cinza que ficou para trás. Vocês repararam no que eu disse há pouco sobre o tempo? 4 minutos. 4 minutos de uma cena praticamente estática, conduzida essencialmente pela sonoridade repetitiva e hipnótica. Vocês conseguem imaginar o quão comprometida está a nossa experiência estética em tempos como esse em que vivemos, de imediatismos e instantaneidades condicionantes de nossa relação, por exemplo, com as imagens? Volto para a minha playlist para escrever. Mais especificamente, a música O Mundo em que Vivemos, de Sebastião Plano. Fecho os olhos por um tempo, deixo a emoção tomar conta e a lágrima borrar minha vista da tela do computador. Nesse momento eu simplesmente deixo minha imaginação dançar. E ela faz par com o tempo lento, o tempo da experiência, diria Jorge La Roça. E eu quero dançar com as palavras como quem faz amor com a poesia. É por isso que eu gostaria de trazer outra memória sonora. Ela, Grafia de um Corpo Desejo, é um dos 6 poemas em vídeo que integram a instalação Baú de Memórias Inventadas, produzida na ocasião da residência artística Contra o Tempo, ocorrida em dezembro de 2021 e promovida pela Associação Cultural Linha de Fuga, em Coimbra, Portugal. Nesse vídeo, o que eu tentei provocar no espectador dizia desse tempo de experiência que mencionei antes, além do exercício poético que costumo chamar de ver de ouvir, em alusão clara à poética manuelesca, que sempre se assumiu, nas palavras do próprio autor, como um desenhar com as palavras. O vídeo tem cerca de 15 minutos, durante os quais eu escrevo na tela do computador, em tempo real, uma cena para esse mesmo vídeo que deveria ter sido filmada, mas por contratempos diversos não pôde se concretizar. Aliás, pôde, mas de outro modo. A propósito, o título inicial do texto era Roteiro de um vídeo poesia que não foi filmado. Deixarei o link para o vídeo, mas também transcreverei e lerei aqui o texto. Roteiro de um vídeo poesia que não foi filmado. Ela, segurando muitos livros, o peso do saber formal, enquadramento distante, o último livro cai, close acompanhando o livro. Em seguida, a câmera fecha no rosto. A personagem continua murmurando o verso que estava murmurando desde o princípio. Entre aspas, no descomeço era o verbo.
Seu rosto, como a janela da alma, vai revelando uma emoção que aos poucos toma conta. Como se agora estivesse liberta do peso do mundo, livre. Ela faz o caminho de volta. Apanha um livro, lê uma palavra ou frase escolhida aleatoriamente e segue para o próximo. Nesse percurso, ela murmura, delírio, como um êxtase. Vai então coletando os livros que agora já não são como pesos, mas como partes de si. No final, ela coloca todos os livros no chão e deita ao lado deles em posição fetal. Uma câmera subjetiva, vista de cima, horizonte, muro ou porta da fábrica abandonada. A câmera dá a volta e mostra por cima do meu ombro. Segue a volta, close no meu rosto, caio, saio do quadro, em cima dos livros. A câmera subjetiva agora mostra de cima, como um espelhamento da cena anterior. Afasta-se lentamente, dança em cima dos livros, livros chão. Em seguida, pego um livro e jogo um pouco à frente. Faço isso com os demais. Levanto, como em construção, e vou pulando de livro em livro. No último, como se estivesse à beira de um abismo, respiro, respiro, respiro e lanço-me como um corpo no mundo, corpo ereto, que no tempo da queda enuncia delírio, corte seco, quando o corpo estiver quase tocando no chão. Fim. Antes de prosseguir, gostaria apenas de mencionar outros 2 vídeos que também são dotados dessa relação sonoro-espacial muito forte. Em Teu Corpo Dança, Espaço, revisita um espaço que carrega na sua história uma dureza sem tamanho. Hoje, aquele espaço funciona como o Centro de Artes Visuais de Coimbra, mas ali foi por muito tempo o que se nomeia Pátio da Inquisição. É no mínimo irônico, no mesmo espaço em que funcionou um colégio com vista à difusão de ideias renascentistas e humanistas, viesse a funcionar a sede de uma instituição repressiva que visava julgar, reprimir e condenar essas mesmas ideias. De fato, ainda hoje este local é conhecido por Pátio da Inquisição. Após obras de remodelação e adaptação, funciona em parte dos antigos edifícios colegiais desde 2003 o Centro de Artes Visuais. Na minha obra, experimento a lentidão de um caminhar como deslizamento por esse chão de memórias tão díspares. O som da sala de aula ou dos julgamentos deram lugar a uma poesia sonora feita de gotas, chuva e dança na água. Tudo isso para dizer dessa relação que podemos estabelecer com os lugares e os muitos novos sentidos que lhes podemos atribuir. Por fim, apresento a imagem, duração e o tempo-paisagem, em que traço um diálogo justamente com a cena de Stalker que mencionei antes, justamente pela minha profunda relação afetiva com trens, por serem algo que fez parte da minha adolescência, quando viajava para o interior onde nasci e ia brincar com meus primos na estação de trem que ficava na frente da casa da minha avó. Então, o trem ocupa esse lugar nas minhas memórias sonoras e olfativas. E as viagens que fiz na cidade de Coimbra, muitas vezes viagens da janela, compuseram as cenas sonoramente conduzidas pelo som repetido e hipnótico da cena de Stalker. A travessia que os personagens do filme fizeram, eu também fiz, de corpo inteiro e sempre em construção. Um diálogo entre os personagens do filme Stalker, eles dizem: eles não vêm atrás da gente? O outro responde: não, eles morrem de medo. O outro pergunta: medo de quê? E eu sigo com o poema. Eu diria que o corpo, e o corpo inteiro. Esse corpo que sente cheiro, que escuta música, que repara nos barulhos. Esse corpo que sente fome, esse corpo que sente saudade. Então, talvez, se for para nomear algum aspecto, alguma força, algo que move, que me faz mover, ou que também me paralisa, que me aquieta talvez por fora, mas por dentro é como se houvesse uma inundação, uma explosão de palavras que eu não sei nem o que querem dizer. Então, se eu fosse estabelecer um início, um começo, diria que, de volta à trilha sonora, que na verdade é outra, ela diz de uma paisagem sonora musical delineada a partir da minha experiência cotidiana com um determinado lugar.
Em 2017 eu estive em Portugal. Residi mais especificamente na cidade de Braga. Eu estava lá para fazer meu pós-doutorado. Um dos resultados dessa pesquisa foi o livro Corporema, por uma geografia bailarina. Nesse livro, entre as páginas 218 e 224, escrevi sobre, entre aspas, paisagem sonora de um corpo triste. Nesse trecho, eu compartilho uma série de músicas que passaram a ser praticamente minha única companhia, além de escritos poéticos, frutos de minhas andanças e observâncias pela cidade. Tudo isso feito por um corpo que transbordava afetos tristes, em razão da relação de indiferença e solidão que pautaram a minha vida naquele lugar. Inicio com Cálice, para em seguida mencionar Where's My Love, e findo com Não Existe Amor em SP e Bandeira. O que eu tentei à época talvez esteja próximo de uma meditação poética sobre a alienação urbana e a busca por uma conexão genuína. O que escrevi foi uma tentativa de capturar e compartilhar uma experiência pessoal de alienação e busca por significado em um novo ambiente. A música e a poesia, nesse sentido, serviram como espelho para refletir meus sentimentos mais profundos. Entendo que, apesar de usar referências culturais pessoais, a narrativa daquilo que partilho é, ao mesmo tempo, íntima e universal, pois tenta refletir sobre a natureza humana e a necessidade de empatia e compreensão em um mundo frequentemente indiferente. E você? Que trilha sonora espelha o seu cotidiano? Bom, sigamos para a próxima memória sonora. Ela trata de um aspecto que se conecta com uma memória anterior e me remete a um aspecto que considero dos mais importantes quando pensamos em sonoridade, espacialidade e emocionalidade. Escutar. Escutar o outro. Reconhecer a sonoridade, a voz do outro. Ouvir o outro como se ouve a si mesmo, como bem demonstra Mia Couto, quando diz: Filho, sim, pai. Lembra-se que eu lhe dizia para inventar histórias? Pois invente uma agora. Não tenho força. Tente. Pior que não saber contar histórias, pai, é não ter ninguém a quem as contar. Eu escuto a sua história. E eu faço um eco. Eu escuto a sua história. E foi com essa premissa que pautei uma das propostas de desenvolvimento de um plano de ação idealizado no contexto do curso Co-Creation of Nature and Human-Based Solutions, organizado pelo projeto Urbinat. Não detalharei todo o processo, pois isso deve ser publicado em outro momento, mas quero destacar aqui alguns aspectos da Art-Based Solution, desenvolvida para lidar com o problema das percepções dos moradores de um determinado bairro, da população em situação de rua que lá vive. Parto do entendimento de que é inegável o poder das histórias e narrativas, e é nelas que esse projeto apostará. Esse trecho inicial e o que vem destacado a seguir foram gravados como episódio piloto. É inegável o poder das histórias e das narrativas, e é nelas que esse projeto irá apostar. Esse é o episódio piloto de uma série de episódios que iremos lançar aos poucos, na medida em que formos recebendo histórias. Esse projeto específico irá tratar de um grande e complexo problema que temos no Brasil e no mundo: as pessoas em situação de rua. Para isso, o que nós estamos propondo aqui é uma adaptação daquilo que se chama de Data Storytelling. É uma adaptação porque muitas vezes aquilo que se chama de Data Storytelling parece ser, podemos dizer, uma forma mais eloquente e estética de Data Visualization. Nossa ideia, no entanto, não está nos dados como centro da coisa. São as histórias. Não é a história a serviço dos dados, é justamente o contrário. A ideia, então, não é apresentar os dados e nem exclusivamente criar uma história para comunicar os dados. A ideia é, sobretudo, ficcionalizar os dados de relatórios oficiais, de pesquisas científicas sobre pessoas em situação de rua. E até mesmo dados de entrevistas ou de conversas feitas com pessoas em situação de rua. Com isso, o objetivo é criar pequenas histórias, histórias com personagens que personifiquem esses dados. E com isso, com esse fabular histórias,
O projeto espera conseguir promover algum tipo de consciência ou aumento de percepção daquilo que se quer contar através da história, sobre a complexa realidade das pessoas em situação de rua. Então, esse projeto ele é também uma chamada para a ação. Crie a sua história e envie para o Rasuras Podcast. Para resumir, o que eu estou propondo aqui deseja algo mais próximo de uma prática artística propriamente dita, ao invés de uma ação, vamos dizer, de engenharia da beleza ou de design apenas. Então, reforçando, não nos interessa a ideia da eficiência e do acessível como simplificação. É muito menos sobre visualizar dados, literalmente, e muito mais sobre, vamos dizer assim, sentir os dados, ser tocado por eles, se emocionar com uma história que tem os dados não como vitrine, mas como matéria-prima. Não é sobre o dado, por exemplo, de que a maioria das pessoas em situação de rua no Brasil é homem e negro. Esse é um dado que está no diagnóstico feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e que foi publicado em 2023. Esse diagnóstico foi feito com base nos dados e informações disponíveis em registros administrativos e sistemas do governo federal. Lá diz, por exemplo, que 87% da população em situação de rua é homem e que algo em torno de 68% são pessoas negras, incluindo aí pardos e pretos. Outros dados, por exemplo, que também nos é apresentado, é que cerca de 15% das pessoas em situação de rua apresentam algum tipo de deficiência e que 10% dessas pessoas, né, não sabem ler ou escrever. Mas não é sobre isso exatamente. É sobre, por exemplo, a gente conseguir ler e escutar uma história de um homem negro que ficou em situação de rua. Os dados são alegorias para a nossa maquinação inventiva, criativa e poeticamente sensível. Essa é uma perspectiva que se fundamenta no sentido de poesia que eu tenho trabalhado no âmbito do debate sobre a escrita acadêmica. Eu peço permissão a vocês para ler um pequeno trecho de um capítulo que eu escrevi em 2020, intitulado Perceber Poético, a Cidade em Imagens e Palavras. Esse capítulo foi publicado no livro Corpografias da Cena Urbana, Poéticas do Habitar Marginal. O trecho diz assim: poesia é argumento, imagem é argumento, o alinhavar delas é argumento. Essa é a política dos afetos a que me refiro. Começa exatamente por aí, pelo modo como nos relacionamos com as coisas, especialmente aquelas que nos apontam a inseparabilidade do sensível das demais ações que praticamos na vida, no mundo, no corpo, na cidade. Por isso não cabe produzir certo entendimento, uma espécie de legenda, desses meios, com o intuito de demonstrar algo. Poesia não serve para demonstrar, mas para tocar. E é essa a política dos afetos em que eu decidi investir, por entendê-la como fundamental e necessária, especialmente nesses tempos de completo avassalamento de nossas esperanças e valores civilizatórios. E por que falo então de uma adaptação do data storytelling? Porque eu creio que há nesse instrumento uma valiosa ferramenta, porque ela nos fornece, de certa forma, alguns aspectos normativos e mais formais que me interessam, porque a partir deles é que eu irei compor uma estrutura de orientação do processo de escrita. Isso, por sua vez, poderá ajudar no processo multiplicador dessa ação, além de proporcionar uma identidade estética característica. Por isso, nossa proposta se baseia numa estrutura simplificada da narrativa clássica. Então, uma preparação, uma contextualização, o conflito e uma resolução, 3 espaços, 3 momentos. A ideia é incorporar essa estrutura no processo de transformar dados em histórias. Isso facilitará, acredito eu, na operacionalização da ideia de se criar um grande repositório aberto e colaborativo com essas histórias.
E claro, toda a complexidade e intensidade e poética estará no conteúdo dessa, vamos dizer assim, forma indicada. Dito de outro modo, as histórias a serem apresentadas precisam criar um contexto, precisam apresentar um problema e, se possível, nos apresentar também uma realidade transformada. Considerando, para se criar isso, os dados como matéria-prima para essa história. É fundamental, portanto, olhar para os dados com minúcia e deles escolher qual é o ponto de partida da sua história. Por exemplo, ao entrevistar uma pessoa em situação de rua, eu obtive o seguinte dado. A pessoa falou assim: eu perdi minha casa, eu perdi meus documentos, eu perdi quase toda a minha família numa enchente que aconteceu há muitos anos atrás. Depois de um tempo, eu vim para cá, para essa cidade, e até hoje eu não tenho meus documentos. Depois disso, mais informações me foram passadas nessa conversa, nessa entrevista/conversa. Mas a questão é, diante desse monte de informações, a pergunta que eu tenho que me fazer é: por onde eu irei começar a minha história? Bom, para isso não há fórmula pronta. Cada pessoa é que vai decidir criar e não contar uma história. Essa pessoa tem total autonomia criativa para decidir por onde ela vai começar a sua história. Eu, por exemplo, decidi dividir os dados dessa entrevista em 2 ou 3 histórias. Mas eu vou mostrar aqui para vocês 2 possibilidades. História 1. Poderia escrever sobre o que coloca ou o que colocou essa pessoa em situação de rua. Por que eu escolheria entrar na história a partir dessa informação? O meu propósito é combater o preconceito que rotula essas pessoas como preguiçosas, como viciadas e por aí vai. Essa seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade, eu poderia escrever sobre circunstâncias que impedem a pessoa ou prejudicam a pessoa para ela sair da situação de rua. Como no caso do entrevistado, que perdeu seus documentos e até hoje não conseguiu tirá-los. O que o impede de ser oficialmente um cidadão. Isso, por exemplo, me ajuda a combater o preconceito que rotula essas pessoas como preguiçosas e que não querem trabalhar. Como vocês podem observar, o mesmo dado, nesse caso, uma única entrevista, pode gerar diversas histórias. Mas há outro fator importante. Se vocês observaram bem, há uma clareza no motivo que me faz escrever tal história ou tal história. E é isso que está, por exemplo, nos parênteses. No meu caso, o meu propósito é combater o preconceito. Esse é, por exemplo, o primeiro ponto do artigo desenvolvido pela inteligência artificial e pela comunidade do LinkedIn, intitulado Como você pode tornar a sua história mais envolvente sem a visualização de dados. Então vocês podem pesquisar no LinkedIn que vocês vão encontrar esse artigo. Bom, de acordo com esse material, o primeiro ponto é: conheça o seu propósito. Por isso que a orientação que diz que a gente precisa ter dados, informações suficientes para sustentar a mensagem que a gente quer passar, serve unicamente para nos dar consciência de que não é somente a divulgação dos dados que nos interessa, mas a divulgação de uma história. Isso não significa dizer que não se deve explorar os dados disponíveis. A diferença está porque não queremos encontrar, por exemplo, tendências, produzir melhores gráficos e infográficos, como uma forma de melhorar o processo de comunicação dos dados, mas sim explorar esses dados para encontrar entradas para fabular histórias, para criar histórias. Então, usar uma estrutura narrativa implica dizer justamente que não é sobre os dados, é sobre a história. Afinal, uma coisa é o dado e os seus correspondentes gráficos. Se você pegar um relatório sobre o aumento global da temperatura, ou até mesmo sobre uma onda de calor específica num certo tempo numa determinada região. Uma coisa é você ter acesso a esse conjunto de dados e de informações. A outra coisa é você ter uma história que signifique isso de alguma maneira. Como, por exemplo, essa pequena história que eu escrevi para ilustrar exatamente essa questão que eu acabei de mencionar para vocês. A história diz assim: eu estava num quarto me preparando para dormir.
Nele estão dois amigos de longa data, o Cadu e o Renê. Estávamos aproveitando os últimos dias de férias na casa de um deles. Foram semanas incríveis, recheadas de filmes, séries e videogame. Mas quem disse que conseguimos dormir? Às vezes era a vontade infinita de conversar e dar boas risadas, lembrando dos vacilos que o nosso amigo mais velho, o Cadu, cometia ao tentar preparar algo pra gente comer. Ele era um verdadeiro desastre na cozinha. Mas o desafio mesmo era dormir nesse calor absurdo. Não tinha posição boa, o lençol parecia uma piscina. A tia Neide, mãe do Cadu, até tentou nos emprestar o seu ventilador. Mas aí era ela que não conseguia dormir. Eu sei que nesse mesmo dia a gente foi surpreendido com a tia Neide entrando no quarto com 3 ventiladores velhos. Ela tinha ido numa loja de móveis e eletrônicos usados e providenciado aquelas relíquias. Segundo ela, foi o que o dinheiro deu para comprar. Bom, agora, além do calor, tínhamos o barulho das hélices e de um motor enferrujado. Na verdade, um não, 3. E resolveu o problema do calor? Absolutamente não. A gente até sonhou. A gente sonhou. Até que acordei, peguei o controle do ar-condicionado e liguei. Olhei no relógio, 3 e alguma coisa da madrugada. O calor estava tão grande que eu até sonhei que não conseguia dormir de tanto calor. É o nosso cérebro pregando uma peça na gente. E eu só fico pensando, e quem não tem ar-condicionado? Se vocês analisarem bem essa história, depois vocês podem voltar e escutar pausadamente, mas eu vou mostrar aqui para vocês essa estrutura narrativa que eu acabei de mencionar antes. Então ela contempla um contexto inicial, uma etapa de apresentação dos personagens, o conflito, o desenvolvimento, os obstáculos, o clímax e uma conclusão. Então, no contexto, por exemplo, é a primeira frase: eu estava num quarto me preparando para dormir. Apresentando os personagens, é quando eu digo, nele estão 2 amigos de longa data, o Cadu e o Renê, e continua, Parará. Conflito, mas quem disse que conseguimos dormir? O desenvolvimento, às vezes era uma vontade infinita de conversar, de dar boas risadas e etc. Os obstáculos, o desafio mesmo era conseguir dormir no calor. A tia Neide, mãe do Cadu, até tentou nos emprestar o ventilador e etc. O clímax, eu sei que nesse dia fomos surpreendidos com a tia Neide entrando no quarto com 3 ventiladores velhos. Continua. No fim das contas a gente não consegue dormir e aí entra na parte do sonhou. E no fim a conclusão, que é quando o personagem acorda e percebe que na verdade aquela história anterior ele estava apenas sonhando, como se fosse um cérebro nos pregando uma peça em razão do calor que ele estava de fato vivenciando. Essa história que vocês acabaram de ouvir, ela é um relato, né? Pois de fato ela aconteceu. Mas ela poderia ter sido completamente inventada. Isso não comprometeria o propósito da ação, que seria chamar a atenção para um problema específico. É aí que entra o conceito de fabulação. É através desse conceito que eu aposto numa gramática desobediente. Gramática essa que busca promover rasuras e rupturas nos entendimentos de mundo já consolidados. Por exemplo, os preconceitos sobre as pessoas em situação de rua. É essa gramática que nos autoriza a inventar, a ficcionalizar cosmologias e imaginações de toda ordem. Então, fazendo eco ao que eu falei lá no início, esse projeto é também uma chamada para ação. Crie sua história e envie para o Rasuras Podcast. Estaremos esperando. É nesse sentido, e mais ainda, no modo como acredito no poder das histórias e da imaginação, que me veio o capítulo do livro chamado 1 mais 1 é igual a 3. Histórias da imaginação e da arte de soluções baseadas na natureza. Nesse texto, discute-se a importância da conscientização para as soluções baseadas na natureza, SBN, por meio da arte e de abordagens colaborativas. O texto destaca a arte como ferramenta para abordar questões complexas, como mudanças climáticas, racismo e planejamento urbano equitativo de forma acessível e envolvente. Assim, mostra-se o trabalho de 2 artistas, Robin Lesser e Swan, que criaram instalações para promover a conscientização sobre essas questões de forma acessível e cativante.
Os autores chamam a atenção para o fato de que a arte é capaz não apenas de criar espaços de reflexão e comunicação, mas, sobretudo, de criar o que eles chamam de imaginação radical, uma forma de possibilitar a compreensão mais profunda das questões sociais e ambientais. Eles dizem: imagine um futuro onde você quer estar e, por favor, tenha uma imaginação radical. Além de ser uma palavra de ordem, a imaginação radical também foi um programa de exposição que transformou um bairro tradicional da cidade de São Paulo em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. De acordo com os autores, a exposição se manteve fiel às seguintes características: exposição de trabalhos ao ar livre em espaço público, incentivo ao trabalho colaborativo e multidisciplinar que combina a arte com educação, ecologia, turismo e economia criativa, incentivo à participação ativa do público por meio de um intenso programa de oficinas práticas e rodas de conversa, promoção da integração entre moradores, as pessoas que trabalham no bairro, os visitantes, a natureza e a inclusão de todos por meio de espaços de diálogo e, em especial, espaços de fala para grupos minoritários. Um dos destaques desse projeto foi o trabalho artístico desenvolvido por Swan, artista norte-americana, reconhecida internacionalmente por suas instalações imersivas e projetos comunitários de vários anos. Seu trabalho recente tem se concentrado na relação entre trauma e dependência. Por meio de parcerias com a comunidade que centralizam a compaixão e o poder transformador da arte, Curry se baseia em sua história pessoal, crescendo em uma família viciada em opioides, como um catalisador para a conexão e a cura. No caso específico do projeto Imaginação Radical, Swan construiu uma complexa instalação escultural de madeira, que serviu de abrigo temporário para os sem-teto da região. Os autores explicam que, durante os 5 meses em que a obra foi exibida, as pessoas puderam se abrigar, dormir, fazer refeições, ler e até tomar banho dentro da instalação artística. Esse tipo de ação contrasta diretamente com um importante debate que vem ocorrendo no campo do design urbano, ou seja, o que é chamado de arquitetura hostil em oposição ao também chamado de arquitetura emocional, sem dúvida uma assinatura de seu trabalho. Podemos concluir até agora que é inegável considerar a arte como ferramenta para abordar questões complexas de maneira acessível e envolvente. A arte, em outras palavras, entendida como ponte e não como muro. Muro facilmente construído pelas concepções ocidentais modernas, que frequentemente veem a arte como contrastante com a natureza, enfatizando a criatividade humana como separada das restrições naturais, as quais os autores do artigo Soluções baseadas na natureza, como arte mais do que humana, abordagens de design coevolutivo e co-criativo, criticam com razão. Para os interessados em se aprofundar, os autores desenvolvem um conceito interessante. Ao se aprofundar na discussão do papel dos métodos baseados em arte para facilitar a transformação social e ecológica, especialmente no contexto das soluções baseadas na natureza, os autores propõem a ideia de obras de arte das SBN. Para eles, o termo arte está associado à ideia de arte como processo co-criativo entre criadores e público. Desse modo, os métodos baseados em arte são comumente usados em abordagens participativas para a transformação social e ecológica, geralmente com foco no aumento da conscientização e da disseminação. A arte, portanto, é uma forma de comunicação que evolui por meio da interação entre criadores e públicos, incluindo uma noção de arte não separada do mundo natural. No entanto, além das performances e instalações artísticas já mencionadas, inúmeras outras formas de ação no território articulam arte e construção de comunidades, como a aplicação da arte visual para cocriação e design participativo, conforme explicado por John Harlow, Dana Lewis e Rebecca Rivola e Eric Gordon no artigo Arte Visual Aplicada ao Co-Design, 3 estudos de caso de práticas emergentes. Citação: as práticas comuns de arte visual usadas para esses fins de co-design incluem sketchnoting, registro gráfico,
anotação visual. Outras estruturas publicadas incluem artes para codesign participativo, laboratórios vivos para arte interativa e estratégias orientadas pela prática para pesquisa de arte interativa. Essas são ferramentas importantes a serem consideradas quando se trata de desenvolver um plano de ação nesse nível de envolvimento da comunidade, em que o termo de codesign tem seu efeito sentido no corpo da comunidade como um todo. Esse ainda não é o caso do bairro estudado aqui com relação à questão dos moradores de rua. Portanto, a abordagem artística que me parece ter maior potencial, considerando o estágio atual da relação comunidade-problema, está relacionada justamente à importância de contar histórias de forma criativa para conectar diferentes movimentos e perspectivas, promovendo uma compreensão mais ampla e uma ação coletiva eficaz. Conforme já foi dito, a conscientização é fundamental para o desenvolvimento e aplicação efetiva das soluções baseadas na natureza. Nesse sentido, a proposta de ação apresentada esteve centrada nesse tipo de prática artística, a criação de histórias. Retomando o texto 1 mais 1 igual a 3, citado anteriormente, encontramos um argumento que reforça a decisão de investir na narração de histórias, no storytelling, como plano de ação para o bairro analisado nesse estudo. Os autores enfatizam que, abre aspas, para criar um impulso para a NBS, é necessário que nos comuniquemos de forma eficaz, muito além dos limites das disciplinas. Para isso, precisamos contar histórias melhores. Para eles, as narrativas servem como pontes entre movimentos e ideologias. Histórias contadas de forma criativa conectam diversas perspectivas e ações. A narração de histórias desempenha um papel crucial na implementação de soluções baseadas na natureza, NBS. Várias formas de contar história, incluindo arte visual, dança, música, teatro e escrita, facilitam a coevolução. As histórias reúnem culturas, formas de pensar e ações para aumentar a resiliência. É importante observar que as histórias não são apenas descrição, pelo contrário. Os autores chamam atenção exatamente para isto: o desafio de reduzir paisagens complexas a elementos descritíveis, enfatizando os valores inerentes incorporados nessa redução. Isso levanta questões sobre quais valores são priorizados e quais aspectos são valorizados nesse processo de redução. Podemos considerar isso tanto para paisagens quanto para processos sociais complexos, como o caso das pessoas em situação de rua. A ideia por trás das histórias, portanto, não deve se reduzir à complexidade, mas intensificar, densificar e comunicar emocionalmente. Tal atitude evitará que ocorra exatamente o que chamam de desconexão. Ainda sob a referência do texto antes citado, destaco a seguinte assertiva: tentamos reduzi-lo a algo que possamos medir, compreender e comunicar, mas não conseguimos capturá-lo completamente. A discussão se torna uma frustração de suposições incompatíveis e desconexões de linguagem. Podemos concluir, portanto, que apesar da infame dicotomia entre a verdade da ciência e a mentira das histórias, verifica-se certo consenso entre os autores, e esse trabalho se alinha com tal consenso, quanto ao poder da narração de histórias como forma de transmitir ideias significativas de maneira envolvente. Citação: por meio da narração de histórias, as pessoas se sentem encorajadas a compartilhar subjetivamente como a degradação ambiental afetou seus sistemas urbanos e seus meios de subsistência. E essa narração pode servir como catalisador para iniciar políticas complexas e esforços de planejamento comunitário para prever alternativas futuras. Os cientistas e os artistas poderiam adotar abordagens produtivas semelhantes. Considero importante reiterar que o plano de ação proposto trata muito menos de visualizar os dados, literalmente, e muito mais de sentir esses dados, ser tocado por eles, movidos por uma história cujos dados não são vitrine, mas matéria-prima. Os dados são alegorias para as nossas maquinações inventivas, criativas e poeticamente sensíveis. Afinal, nem tudo que pode ser contado conta, e nem tudo que conta pode ser contado. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça e no meu coração,
o que me levou ao texto Por Outras Grafias de Lugar, do encontro de trajetórias em Uma Viagem à Índia, à escrita literária como experiência geográfica, que tive a alegria de escrever com Ludmila Gonçalves Martins. Explicamos que fabular, conforme definido por Pelerreiro, não é simplesmente inventar algo irreal, mas afirmar algo que desestabiliza as ficções dominantes e as torna incertas. Não se trata de impor uma nova verdade, mas de pensar em como as palavras são usadas e o que significam. A fabulação é uma forma de reivindicar uma cultura, e nesse sentido, não existe fórmula fixa para transformar discursos. Ao desafiar a noção de uma única narrativa como história definitiva, a fabulação abre espaço para uma nova política que reconhece e valoriza a diversidade narrativa. O potencial emancipatório da fabulação é atingido ao dar voz às pessoas tornadas subalternas e ativar novas formas de expressão, como a escrita, com o objetivo de promover a liberação coletiva da comunidade. E foi assim que iniciamos o plano de ação. Fui conversar com moradores de rua. O objetivo era coletar, entre aspas, dados, para alimentar o processo de fabricação de narrativa. E aí emerge um fato importante. A mobilidade dessas pessoas é extremamente fluida, apesar de alguns elementos de fixidez, como os locais onde costumam ficar. Mas quando se trata de temporalidade, há momentos em que elas simplesmente desaparecem do nosso cotidiano. Sabendo disso, no dia 26 de março de 2024, meu colega Rafael Borges e eu andamos pelo bairro para tentar essa conversa com quem encontrássemos. Mas antes preparei um lanche para oferecer. Andamos um pouco mais de 4 quilômetros e, entre aspas, só conseguimos encontrar 4 pontos de contato. No primeiro, a pessoa estava dormindo e decidimos não acordar. No segundo, um casal discutia acaloradamente. Também decidimos não nos aproximar. Eu até reconheci esse casal, por tê-los visto passando certa noite pela rua onde moro. Aparentemente eles estão sempre assim, discutindo. Em seguida, encontramos Fernando, nome fictício, em um semáforo pedindo dinheiro. Depois deles, encontramos Roberto, nome fictício, em uma esquina movimentada vendendo balas de chocolate. Finalmente, voltamos ao primeiro ponto para ver se o homem havia acordado. E, como ele ainda dormia, deixei um pouco de pão ao seu lado e encerramos a jornada. Para organizar nossa conversa, elaborei o seguinte roteiro de perguntas. Qual o seu nome? Onde você nasceu ou de onde você veio? Por que você está na rua? Você gostaria de sair da rua? O que você acha mais difícil para sair da rua? Se você pudesse dizer uma palavra que você acha que as pessoas que o veem aqui sentem, qual seria essa palavra? E o que você sente? Se você pudesse dizer uma frase para todas as pessoas do bairro, o que diria? Como você se vê daqui a 5 ou 10 anos? A seguir, compartilho a minha conversa com Fernando. O Fernando veio do Rio de Janeiro em 2001. Ele aparenta não ter mais de 35 anos e chegou a essa situação por causa de uma grande enchente no bairro onde ele morava, Jacarepaguá, em 1996. Trecho da reportagem de jornal, abre aspas. 25 anos atrás, na noite de 13 de fevereiro de 1996, chuvas e desastres varreram o Rio de Janeiro. Jacarepaguá foi um dos locais mais atingidos, e o colapso do Vale do Kititi e a subida das águas do rio Anil ainda estão na mente de muitas pessoas até hoje. Reproduzimos aqui um artigo do Jornal Nacional da Globo de 14 de fevereiro de 1996. Que isso sirva de lembrete para nos perguntarmos: o que mudou? Em 2001 ele deixou o Rio de Janeiro e veio para Vitória, segundo ele a pé, aproximadamente 500 km de distância. Hoje ele dorme em um abrigo no centro da cidade. Uma das informações mais importantes que nos revelou foi que ainda não tem nenhum documento. Não sabe em qual cartório foi registrado e os serviços sociais tentam descobrir essa informação com base nos dados que ele forneceu, o hospital em que nasceu, a escola que estudou, etc. Portanto, o fato é que, sem nenhum documento, ele nem sequer existe oficialmente. Não pode votar, nem conseguir emprego, etc. Perguntamos como ele se via um futuro próximo e a primeira coisa que ele disse foi que queria obter seus documentos e estar trabalhando. Ele também mencionou o sonho de ter uma casa pequena. Depois disso, lhe perguntamos que tipo de reação as pessoas costumam ter em relação a ele. Ele relatou que muitos ignoram sua presença, mas destacou as reações de agressão e preconceito, especialmente das pessoas que o chamam de vagabundo.
Percebe-se que o desejo de ter seus documentos e trabalhar, de certa forma, contradiz essa ideia muito difundida de que quem está nessa situação é vagabundo e não quer trabalhar. Porém, ele diz com grande convicção que não vale a pena devolver a raiva com raiva. Diante desse tipo de situação, ele agradece e segue em frente. Às vezes, devolve o preconceito com uma passagem bíblica, e destacou uma em particular, abre aspas, "Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui." Fecha aspas. Desse encontro de trajetórias nasceu a história. Eu não sou vagabundo, pô. Eu não sou vagabundo não, irmão. Não sou vagabundo não. Pô, todo dia a mesma coisa. Tô aqui no sol ralando, fazendo meu corre honestamente, do jeito que dá. Aí o nego só sabe falar, vai trabalhar, vagabundo, sai da rua. Porra, eu tô fazendo o que aqui? Isso aqui é meu trabalho. Quanto ao sai da rua, tu acha que eu tô na rua porque eu quero? Tu sabe onde é que eu gostaria de estar? O que é que eu gostaria de estar fazendo? Você sabe o que aconteceu comigo para hoje eu estar aqui nessa situação? Ah, não sabe? Então eu vou te contar. Às vezes a gente só queria, ou só precisa, de um lugar seguro. E foi naquela fatídica noite que eu entendi o verdadeiro significado dessa palavra. Eu cheguei tarde naquele dia, quase todo mundo já estava dormindo. Tirei dos bolsos trocados que consegui juntar, com a caixa de bombom que vendi. Vendi quase tudo, aliás. Mas eu estava com fome ainda. Apesar de ter sido um bom dia nas vendas, comer que é bom nada. Cheguei, fui de mansinho até a caixa do Pedrão e roubei um pedaço de pão velho que estava lá. Pão velho e duro. Se eu tivesse com todos os dentes ali mesmo, eu teria ficado sem. Quer dizer, na verdade não, porque ele, além de velho e duro, ficou molhado, já que essa chuva desgraçada me pegou de jeito. E pelo menos isso teria salvado meus dentes. Pedrão, desculpa, mas como diz a música, amanhã vai ser outro dia. Pedrão só resmungou. Cala a boca, porra, deixa eu dormir. Agora só me resta dar um trago nessa água santa. Só ela pra me fazer aguentar o frio dessas noites chuvosas. Misericórdia. Porra, que barulho foi esse, bicho? Caralho. O mundo tá se acabando em água. Meu Deus, que diabo é isso? Ei, Pedrão, acorda, pô. Acorda. Não tá ouvindo essa gritaria toda, não? Só sei que foi aí que eu pude ver o tamanho do estrago. Botando a cara pra fora do nosso barraco, a gente pôde ver o que o morro tinha descido. Parte dele, na verdade, mas a real é que não tinha muito mais do que a gente pudesse fazer. A água já tinha lavado e levado quase tudo. Só nos restava tentar escapar e sobreviver. Não tinha tempo nem para pensar e eu paralisei. Não tinha forças para agir. Só escutava ao fundo o Pedrão gritando. Mas era um grito estranho, um grito sem força, meio opaco, quase como um eco. Por um momento eu pensei, será que eu tô sonhando? Claro que não, porra. Voltei à realidade como um tapão do Pedro. E agora, cara? E agora? O que a gente faz? Só sei que a gente foi se esgueirando por onde dava, enquanto o barraco que a gente estava começava a cair e ser arrastado pela água. Aquela era a nossa casa. E agora? Só entulho e lama. Mas a gente ainda estava correndo risco ali. A gente não conseguia sair daquele lugar. Cada gota era como uma faca entrando no peito. A gente só saiu correndo e tocando o povo pra baixo. Vamos, bora, vamos, galera. Cada passo, escadaria abaixo, era um paradoxo. Cada vez mais longe estava o deslizamento e cada vez mais perto é a realidade nua e crua. Foi aí que por um instante eu me deparei de frente da realidade e percebi, caralho, cadê minha mãe? E minha filha, bicho? Quando eu acordei com aquele barulho, não tinha mais ninguém no barracão, só eu e Pedro. Cara, o que será que aconteceu com elas? Pedrão, o que a gente faz, bicho? Cadê minha mãe? Cadê minha filha? O Pedrão, daquele jeito, foi lá e tentou me acalmar, dizendo, talvez elas já estejam lá embaixo. Calma. Calma o quê, porra? Calma o caralho. Cadê elas, mano? De repente, só senti uma forte pancada nas minhas costas.
Sem conseguir entender, me vi arrastado feito boneco de pano. A rua tinha virado rio. A força da água carregava tudo como se fosse uma descarga. E é isso mesmo, bicho. Nós somos isso, nós somos merda humana. Só sei que naquela corredeira eu vi um filme passando na minha mente. Seria bom demais se tudo aquilo tivesse sido um sonho. Mas não era. A realidade é dura, parceiro. A chuva daquela noite levou muita coisa embora. Pra sempre. Muita coisa mesmo. E não há poesia que consiga descrever o que eu perdi naquela noite. 20 anos depois, eu tô aqui, tentando seguir. Tô aqui na tua frente, tentando te mostrar o quê? Que todo mundo tem uma história. E na minha história, o que é que me restou? Talvez só saudade. Saudade com certeza. Já que aquela chuva levou literalmente tudo que eu tinha de mais valioso. Com a água, lama e terra, foram juntos meus pais, meus amigos, minha filhinha de 5 anos e meus documentos. Todos eles. Hoje, de um jeito ou de outro, eu não sou ninguém. Aí você me vê aqui na rua pedindo esmola ou vendendo alguma coisa e eu te pergunto: e se fosse você? Se isso que eu te contei tivesse acontecido contigo, será que você estaria aqui comigo do meu lado? Ou estaria passando ao largo me chamando de vagabundo? Aliás, como é que eu vou arrumar emprego se nem documento eu tenho? E eu tô tentando, viu? Não vem com esse papinho de não tem, não tá tentando, preguiça. Não vem com essa conversa, não. Às vezes, a burocracia mata, irmão. E eu tô sendo morto todo dia. Todo dia. Mas como eu sou teimoso, eu volto nessa porra. Você poderia descer do seu pedestal e me perguntar: como você se vê daqui a 5, 10 anos? E eu te digo: eu só queria ter meu cantinho, bro. Um trabalho, uma família. Mas até agora, o que eu tenho foi o que me restou. E o que me restou foi a rua. Não é uma opção. Foi uma condição, uma imposição, na verdade. Então eu te pergunto de novo: se fosse você? Encerro esse capítulo com um convite para que você, leitor ouvinte, continue explorando suas próprias memórias sonoras e emocionais, reconhecendo a importância dessas experiências na formação de suas identidades e relações com o mundo ao redor. A música, os sons e as histórias são ferramentas poderosas para mapear afetos e construir pontes entre o eu e o outro, criando uma teia rica e complexa de significados que nos ajuda a navegar pelo território das emoções e da memória. Reitero, nesse sentido, meu desejo de que esse texto sirva como um ponto de partida para novas reflexões sobre a relação entre som, espaço e afeto, inspirando uma escuta mais atenta e uma vivência mais plena das paisagens corporais sonoras que compõem nossas vidas.